Tudo bem, gente? Bem-vindos aqui. Deixa eu só ajustar a nossa tela inicial para que a gente possa começar aqui a contabilizar. É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É um prazer muito grande poder ter essa interação com vocês aqui nesse momento ao vivo, para que a gente trabalhe da melhor forma possível o conteúdo de direito do consumidor para esse 28º exame da OAB. É bem verdade que direito do consumidor só cobram 2 questões no exame, tá? Eu sei que em termos programáticos vocês têm outras matérias mais importantes do ponto de vista estratégico para obtenção da pontuação necessária, dos benditos 40 pontos que vocês precisam. Só que não raro a gente vê o aluno ficar por 1 ponto, por 2 pontos. E direito do consumidor é uma matéria que, se você souber o que estudar e onde estudar, tá? Sem tomar grande tempo da sua preparação, é uma certeza de que vocês vão conseguir gabaritar as 2 questões, tá? Ou ter aí a máxima tranquilidade para resolver esse seu conteúdo. Bacana? A FGV, basicamente, ela tem trabalhado com 2 temas primordiais em direito do consumidor, que é a responsabilidade civil, esse é o primeiro tema principal, tá? E o segundo são contratos. Estatisticamente falando, das 55 questões que nós temos apuradas desde que a FGV começou a promover o exame de ordem, a gente verifica uma maior incidência de questões relativas a contratos e relativas a responsabilidade civil, tá? A gente também tem aí algumas outras questões sobre publicidade, sobre elementos da relação de consumo, sobre práticas abusivas, tá? De uns tempos para cá eles têm até falado um pouquinho mais em defesa do consumidor em juízo, enfim. Não dá, evidentemente, para a gente esgotar com profundidade, que a gente gostaria nesse momento aqui, num aulão de 1h30, 2 horas no máximo. Tudo bem, pessoal? Mas qual foi o meu objetivo, então? Traçar os elementos principais, para que vocês, então, saibam o que é necessário se preparar, o que é necessário saber, dominar, para que vocês, então, tenham êxito na prova em relação a essa disciplina. Beleza? Então, o direito do consumidor não é uma matéria para tirar o seu sono. Pelo contrário, é uma matéria que você precisa saber estudar, precisa saber o que é cobrado e o que pode, então, ser, enfim, mais provável na sua prova. Tudo bem? Então, vamos fazer essa atividade aqui para a gente tentar facilitar ao máximo a aprovação de vocês, tá? Mandem um feedback de vocês, tá, gente? Durante a aula isso é muito importante para a gente dar uma orientada aqui. Se estiver indo muito rápido, muito devagar, né? Então, depois dessa longa introdução aqui, vamos nós para a lousa, tá? Gente, eu deixo inicialmente aqui o meu Instagram, Professor Eduardo Costa, porque eu estou postando dicas para o exame de ordem lá, tá bom? Então, às terças e quintas-feiras eu estou fazendo postagens sucessivas e farei até o exame de ordem com dicas de direito do consumidor e de algumas particularidades também de processo civil, da parte de processo civil que eu trato aqui no curso, que é de processo de execução e procedimentos especiais, tá bom? Quem quiser pode acompanhar por lá. Vamos lá, sem mais delongas, efetivamente vamos para o início. Primeira coisa que a gente precisa tratar, pessoal, são chamados elementos da relação de consumo. Quem é consumidor, quem é fornecedor e o que é que pode ser objeto da relação de consumo, tá? Então, vamos observar aqui. A relação de consumo, ela se desdobra em 2 elementos. Os elementos subjetivos, que dizem respeito aos sujeitos, e aos elementos objetivos, que correspondem aos objetos da relação de consumo. Tranquilo? Em termos de objeto de relação de consumo, o artigo 3º do CDC vai dizer que a relação de consumo tem como objeto produto, cujo conceito vem discriminado lá no artigo 3º, parágrafo 1º. A gente vai tratar disso lá na frente, tá bom? E também de serviço, que vem no artigo 3º, no parágrafo 2º, ok? Conceito de produto e serviço é mais ou menos tranquilo. Daqui a pouco a gente chega nessa etapa. O que o examinador trabalha com mais profundidade é a questão dos elementos subjetivos, principalmente a questão do conceito de consumidor. Tudo bem? Então, o código, ele elenca quem é fornecedor no artigo 3º do CDC, caput, e ele elenca quem é consumidor no artigo 2º caput do CDC, tá? E ainda o CDC prevê 3 figuras
de consumidores por equiparação, que são a coletividade de pessoas, artigo 2º, parágrafo único, as vítimas de acidentes de consumo, artigo 17, e ainda as pessoas expostas à publicidade e práticas comerciais. Tá? A gente vai ver isso com mais calma, com mais clareza a partir de agora. Mas esse quadro, o objetivo dele é deixar evidente para vocês quais são esses elementos. De repente, quando você vai estudar na doutrina, daqui que você vai fazer o seu mapinha mental, você leva mais tempo do que isso. Tá? Então, já vamos tratar aqui dessa forma, com essa facilidade. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que fique aqui suficientemente claro para vocês como a gente vai desenvolver essas questões. E percebam que o desdobramento da relação jurídica de consumo, ele está aqui focado na figura do consumidor. Tá bom? Por quê? Porque nós temos aqui teorias que vão definir o consumidor típico. Tá? Existe mais de uma teoria para definir consumidor e esse é um assunto recorrente. E ainda nós precisamos conhecer as figuras dos consumidores por equiparação. Visto isso, vamos avançar. Observem. Sobre o conceito de consumidor. O que é que eu preciso assinalar com vocês aqui? Tá bom? Vamos tratar do conceito de consumidor típico, de consumidor padrão. Aquele consumidor descrito no artigo 2º caput do CDC. Para o CDC, quem é consumidor? Consumidor pode ser tanto a pessoa física ou a pessoa jurídica, tá? Me permitam aqui só a gente mudar a corzinha da caneta. A pessoa física ou jurídica que adquira ou utiliza o produto ou serviço como o quê? Destinatário final. O artigo 2º vai dizer exatamente isso para você. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como a gente já falou dos objetos da relação de consumo, eu não os listei aqui. Mas é recorrente se colocar algumas situações de que a pessoa jurídica não seria consumidora. Tá? Em alguns países é verdade. O conceito de consumidor é adstrito à pessoa física. Só que no Brasil, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ser considerados consumidores. Então não há aqui nenhum obstáculo em relação a isso. Cuidado, tá bom? Pessoa física ou PJ podem ser consumidores. Eduardo, consumidor é quem compra? Não, não apenas quem compra. O código diz que é quem adquire ou quem utiliza. Bacana? Então imagine, por exemplo, né, que você vai comprar um presente de aniversário para o seu pai, para o seu irmão, para o seu namorado, namorada, tá? Dia das Mães, Dia dos Pais. Tecnicamente, quem é consumidor aí? Ele. Mas isso impede que você seja considerado consumidor também? Não, você foi pessoa física que adquiriu o produto. E embora o destinatário final em si não seja você, mas você fez a aquisição e para o lojista não há diferença em relação a isso. O lojista não sabe qual é o destino que você vai dar. Tranquilo? Mas imagine que você comprou para dar de presente. É uma pessoa física que estará recebendo um produto, né, como destinatária final. Imagine que você ganhou um ticket, um ingresso para ir num show. Tá? Você é pessoa física que vai usufruir daquele serviço como destinatário final. Você não adquiriu o ingresso, o ticket, mas você é consumidor. Por quê? Porque você está, então, usufruindo daquilo ali. Tá bom? Então, voltando aqui para a lousa, Vitor, por favor. Consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Gente, o que vai demandar um maior estudo, um maior vagar para a gente nos próximos slides é definir o alcance da expressão destinatário final. Bacana? Vem comigo aqui. Olha, o CDC, no artigo 2º, ele adota a chamada teoria finalista, cujo conceito eu já deixei escrito para vocês nos próximos slides. Tudo bem? A teoria finalista, ela parte da, também chamada de teoria subjetiva, ela está ligada ao quê? À finalidade da aquisição. Para que você adquirir um produto? Se você adquirir um produto para a satisfação das suas necessidades pessoais, você é considerado consumidor. Por quê? Se é para atender a sua necessidade pessoal, você é consumidor fático, né? A coisa realmente é sua, e você é o consumidor final econômico.
ser consumidor final econômico significa, na prática, que você retirou o produto ou serviço do mercado e você não vai reempregá-lo em nenhuma outra atividade produtiva. Aquele produto ou serviço, ele exaure-se em você para a atenção das suas necessidades. Para a teoria finalista ou teoria subjetiva, que é a regra do Código de Defesa do Consumidor, tá? Quem compra algo para fins de produção, quem compra algo para reempregá-lo em uma atividade econômica, é considerado consumidor intermediário. E consumidor intermediário não goza da proteção do CDC. Em regra, porque a jurisprudência vai trazer flexibilizações. A gente comenta disso daqui a pouco, tá bom? Mas, em suma, para o Código de Defesa do Consumidor, só é considerado consumidor o destinatário final, fático e econômico, tá? Como assim, Eduardo? Imaginem aqui, vocês na casa de vocês têm energia elétrica. Energia elétrica é um serviço. Vocês, nesse momento, estão na tela de um computador, na tela de um smartphone, tá? Que trata de um produto. Observem, vocês adquiriram esse celular, esse computador, vocês têm energia elétrica em casa para a satisfação das suas necessidades pessoais. Tranquilo? Agora, imagine, tá, que uma grande indústria, ela também contrata energia elétrica. A energia elétrica, para ela, é um insumo, é um meio de produção. Tudo bem, pessoal? Então, perceba que, pela teoria do artigo 2º caput do CDC, você com a energia elétrica da sua casa é consumidor. Uma indústria com a energia elétrica que ela utiliza da mesma distribuidora não pode ser considerada consumidor, porque não se trata de destinatário final daquele serviço ou, eventualmente, do produto. Tranquilo? Então, basicamente, são essas particularidades que a gente tem que ver aqui. Eu vou retomar já já essa questão das teorias sobre consumidor, mas eu quero que vocês fixem o conceito do que o Código de Defesa do Consumidor preconiza no artigo 2º. Voltando para a lousa, pessoal. Tá bom? Então, consumidor típico, também chamado de consumidor padrão, é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Beleza? Nós temos as figuras dos chamados consumidores por equiparação. E as figuras dos consumidores por equiparação são a coletividade de pessoas, as vítimas de acidentes de consumo e as pessoas expostas à publicidade e às práticas comerciais. Tá bom? O que é coletividade de pessoas? O Código classifica a coletividade de pessoas como todos aqueles que possam ter intervido na relação de consumo, ainda que indetermináveis. Coletividade de pessoas, ainda que, atenção, que essa expressão é a expressão que derruba muita gente, tá? Opa, ainda que indetermináveis. Quando vocês puderem dar uma olhada no artigo 81, vocês vão ver lá os conceitos sobre direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, tá? Quando nós temos um grupo específico que nós não podemos precisar o seu alcance, nós estamos falando aqui em uma eventual coletividade de pessoas. A coletividade pode abranger esse direito difuso, direito coletivo ou individual homogêneo. De modo que, ainda que eu não consiga determinar quem são efetivamente os consumidores, mas sabendo da existência dessa categoria de consumidores, eu estou falando de um direito, então, de caráter, tá, difuso. E essa coletividade de pessoas, ela pode ter o quê? A sua tutela regida por aqueles sujeitos que integram lá o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que tem legitimidade para ingressar com ação coletiva. Tá? O PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações de consumidores constituídas há mais de um ano. Então, quem tem legitimidade para entrar com ação coletiva, entra, tudo bem, independentemente de prévia procuração, de prévio ajuste, para tutelar o interesse de todos esses consumidores. Atenção com a expressão ainda que indetermináveis. Isso significa coletividade de pessoas. O artigo 17 trata das chamadas vítimas de acidentes de consumo. A gente está tratando nesse artigo 17 de responsabilidade civil. Tudo bem? Então imagine aqui a seguinte situação. O sujeito, tá?
ele adquiriu um veículo, ele é consumidor, dirige esse seu veículo, tá? Sai pela rua normal, ele não está com excesso de velocidade, vem na velocidade compatível, só que ele freia e ele não consegue fazer com que o pedal de freio funcione. É uma falha mecânica no carro. E em razão dessa falha mecânica, ele, enfim, atropela um pedestre. Este pedestre, tecnicamente, não é consumidor daquela montadora. Mas como ele foi vítima de uma falha do produto, né, da responsabilidade decorrente da prestação do serviço ou da colocação do produto no mercado, esse fornecedor também responderá perante esse terceiro, esse pedestre atropelado, pelo Código de Defesa do Consumidor. Percebam que é uma opção legislativa erigir essas vítimas de acidentes à condição de consumidor. Eles não adquiriram nem utilizaram nada, tudo bem? Mas, como eles participam do desdobramento, portanto, eles então têm aí o direito de pleitear o ressarcimento civil a partir das normas do CDC, que certamente são muito mais vantajosas do que a do Código Civil, como a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? E por fim, a última espécie que nós temos, vamos voltar, Vitor, aqui para a tela, de consumidor por equiparação, são as pessoas expostas a publicidades e às práticas comerciais. Pessoal, perceba que a publicidade ela dialoga com todo o mercado consumidor. Nessa perspectiva, eu não quero saber se você adquire o produto ou não. Eu sempre brinco aqui no decorrer do curso, nas nossas aulas, que eu faço o seguinte: imagine o sujeito que a religião dele não permite que ele consuma bebida alcoólica. Mas todo dia não passa um comercial na televisão de bebida alcoólica? Essa publicidade não dialoga com esse consumidor? Sim. Vai fazer com que ele adquira o produto? Não. Mas há uma comunicação publicitária. A comunicação chegou até ele, houve a transmissão da mensagem. Houve a oferta, a sedução, o oferecimento daquele produto. Razão pela qual, se ele quiser discutir o controle publicitário, de publicidade enganosa, publicidade abusiva, ele terá legitimidade, ainda que ele não tenha adquirido ou utilizado o produto. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as hipóteses aqui de consumidores por equiparação. Tá? Só são 3 hipóteses de consumidor por equiparação no código, nada mais do que isso, e repito, são pessoas que não adquiriram nem utilizaram, mas por opção legislativa são condicionadas à condição, são erigidas, desculpem, à condição de consumidor. Tá? Agora, eu estava dizendo um pouco antes que consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, destinatário fático e destinatário econômico. Eduardo, quais são as teorias que definem consumidor, que são aceitas hoje? E esse é um tema muito cobrado, gente. Vem comigo, tá? Como eu já tinha falado para vocês, consumidor, na perspectiva da teoria finalista ou subjetiva, é o sujeito que adquire produto ou serviço como consumidor final, tá bom? Na perspectiva do CDC, da letra da lei, quem é consumidor intermediário, tá? Ó, não gera relação de consumo, tá? Se vocês olharem aqui a jurisprudência do STJ, eu trouxe um precedente aqui de 2016 que diz justamente isso, tá bom? Que o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado aqui para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, teoria finalista ou teoria subjetiva. Eu preciso que vocês assinalem que para a jurisprudência do STJ, que é praticamente quem dá a palavra final em direito do consumidor, né, já que se trata de lei federal, tá? Exceto as questões de fundo constitucional que vão para o Supremo, mas imaginem aqui que para o STJ é pacífico a gente dizer que é regra a teoria finalista ou teoria subjetiva para definir consumidor. Tudo bem, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, vocês vão poder pegar esse material, vai ser disponibilizado para vocês lá no site do Estudar Pro OAB e os vídeos vão ficar gravados também. Então a gente vai avançando. Eu já deixei o conceito redondinho aqui para que vocês possam pegar e interpretar isso com mais calma posteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa agora, manda a pergunta aí que a gente tenta responder aqui ao vivo. Bacana? Então, observem aqui, teoria finalista é a teoria regra do CDC. Eu tenho que ser consumidor fático e econômico, retirar produto ou serviço do mercado para satisfação dos meus interesses, ou seja, não reempregar em outra atividade produtiva.
Tudo bem? Mas a jurisprudência do STJ, tá? Adotando as ideias da professora Cláudia Lima Marques, lá no começo dos anos 2000, começou a aceitar uma certa divergência. Que divergência seria essa? Um certo abrandamento da teoria finalista. Ou seja, o consumidor intermediário, o sujeito que comprou para produzir e, em regra, não é considerado consumidor, pode excepcionalmente ser considerado consumidor. Tecnicamente, ele não vai ser considerado consumidor, mas ele vai ser beneficiado pela aplicação do CDC. Qual foi a ideia? Qual é o fundamento para isso? Vamos voltar aqui para a lousa. Olha, o que é que o STJ disse em suma? Tá bom? Que a aplicação para a teoria finalista aprofundada ou mitigada, são expressões sinônimas, tá, pessoal? Ela pode ocorrer para beneficiar o consumidor intermediário de forma excepcional. O que é que esse sujeito tem que comprovar no caso concreto? A sua vulnerabilidade em face do fornecedor. Essa teoria é uma teoria de exceção. Ok? A jurisprudência diz isso, ó, do STJ 2014. A jurisprudência desta corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Tá? Vem comigo, Vitor. O que é que eu preciso que vocês retirem daqui? Certo? A jurisprudência pegou algumas situações em que ela enxergou uma disparidade gritante. Os primeiros precedentes do STJ eram de casos da seguinte estirpe. O sujeito ele tinha um carro, ele era taxista, portanto o veículo não era apenas um bem de consumo, era um bem de produção, de onde ele retiraria o seu sustento. Tá? Mas esse taxista ele está em condições de igualdade com a montadora do veículo? Sinceramente, não. Imagina aquela senhora que trabalha lá na sua casa, né, costurando até altas horas da noite para sustentar sua família, etc. Essa senhora vai conseguir, como é que se diz? Estar no mesmo patamar que a fabricante da máquina de costura? Não vai, pessoal. Tá? Então, nessa perspectiva, o STJ criou essa outra teoria aqui para flexibilizar nesses casos em que, ainda que o sujeito adquira o produto para fins de produção, haja uma manifesta desproporcionalidade entre esse sujeito fornecedor menor e o fornecedor originário, né, do produtor aí, no caso do veículo ou da máquina de costura. Tudo bem? Geralmente, quando isso cai em prova, eles deixam bem claro que é uma pessoa que tem uma condição bem dispar em relação ao fornecedor. Bacana? Fiquem atentos, porque quando isso tem caído em prova, não só em OAB, mas em prova de concurso, isso tem sido cobrado com base nessa teoria aqui, que é a exceção. Tudo bem? Uma vez que a regra é mais fácil da gente fixar. Vamos avançando, pessoal? Vamos falar sobre conceito de fornecedor agora, gente. Quem é considerado fornecedor para o CDC? O conceito de fornecedor, como nós já tracejamos lá no primeiro slide, está previsto no artigo 3º caput do CDC, tá? Eu preciso aqui ter noções conceituais. Eu lhes disse agora há pouco que consumidor é pessoa física ou jurídica. Tem uma pegadinha muito comum quando se fala em fornecedor. Por quê? Fornecedor pode ser pessoa física, pessoa jurídica e também os chamados entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados, gente? Ente despersonalizado é o que a doutrina chama de uma ficção legal. Tá? Imagine uma empresa em processo de falência. Tecnicamente e juridicamente eu vou classificá-la como um ente despersonalizado. Tá bom? Imagine um fornecedor que explora uma atividade econômica com fundo de comércio, com nome de fantasia, mas ele não tem uma pessoa jurídica constituída. Vocês sabem que a pessoa jurídica só nasce com o registro do ato constitutivo no respectivo registro, no cartório lá de averbação. Tranquilo? Resultado. Nesse caso, o sujeito ele explora a atividade como empresa, mas não é pessoa jurídica.
tá bom? Ele dá uma ideia de empresa. Ele pode ser considerado como um ente despersonalizado. Bacana? Um banco em processo de liquidação, caso do Banco Santos, que aconteceu alguns anos atrás, um ente despersonalizado. Deixa de ser fornecedor? Não. Então, cuidado. Consumidor é só pessoa física ou jurídica, mas fornecedor é pessoa física, jurídica e ente despersonalizado. Eduardo, faz diferença se esse fornecedor é uma empresa brasileira, estrangeira, ou se é um sujeito brasileiro ou um estrangeiro? Não. O conceito de fornecedor é amplo para abarcar qualquer regime de nacionalidade, seja do sujeito, seja da empresa. Eduardo, se tratar de direito público ou de direito privado, vai ter diferença? O CDC é só aplicável a empresas de direito privado? Não. O CDC ele pode ser aplicável também a empresas regidas pelo sistema de direito público. Tudo bem, pessoal? Nos termos do artigo 22, serviços públicos regidos pelo CDC, artigo 22. Beleza? O artigo 3º do CDC vai dizer para vocês um monte de palavrinhas que vocês não precisam decorar. Vai dizer que fornecedor é quem fabrica, monta, distribui, revende, tá? Vocês não precisam decorar esses verbos. Vocês precisam entender que todo aquele sujeito que trabalha na cadeia fornecedora, de alguma maneira, participa de alguma posição da cadeia fornecedora para a introdução de produtos e serviços no mercado, ele pode ser considerado fornecedor, tá bom? Fornecedor, na perspectiva do CDC, é um gênero. Dentro desse gênero fornecedor, eu tenho o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, o comerciante. Tudo bem, pessoal? Você precisa memorizar isso aqui? Não. Você precisa saber que o gênero trata da figura do fornecedor. E o caso concreto é quem vai lhe indicar efetivamente quem é a cadeia produtiva e a posição que cada um desempenha na cadeia produtiva. Ok? Eu só preciso ter essa noção aqui básica. De resto, a questão vai me dar os dados. E por fim, a característica importantíssima, a característica que vai determinar se o sujeito é ou não fornecedor, apesar dessa palavra não constar no artigo 3º, é a expressão habitualidade, tá? Olha, se consumidor é o destinatário final fático e econômico, fornecedor é o sujeito que desenvolve a atividade de forma habitual. Por que isso, gente? Vem comigo, Vitor. Se vocês observarem direitinho, algum dia na vida vocês já venderam um produto de vocês. Vocês já venderam um carro, né? Já se desfizeram do telefone celular, já venderam, sei lá, um aparelho de som, etc. Isso tornou vocês fornecedores? Não. Porque vocês não desenvolviam atividade de consumo. Tudo bem? Percebam aqui um exemplo para vocês distinguirem essa sutileza. Se você chegar amanhã na sua rede social, fizer um story, tá? Um stories, e colocar que está vendendo seu celular, você não é considerado fornecedor. Por quê? Porque você só está se desfazendo do seu bem de consumo, porque você vai querer adquirir outro, ganhar outro, etc. Bacana? Mas, se você montar um perfil para vender aparelhos telefônicos ou acessórios desses aparelhos, você vai passar a desenvolver o quê? Uma atividade. Vai passar a ser reconhecido como referência naquilo ali. Tranquilo? Então é essa distinção que a gente tem que fazer. E ó, para a gente fechar aqui, a relação jurídica só é considerada de consumo quando eu tenho ao mesmo tempo a figura do consumidor e a figura do fornecedor. Tá bom? Se faltar a figura do consumidor, do fornecedor, eu não tenho uma relação jurídica de consumo. A relação jurídica, então, será regida pelo direito civil, pelo Código Civil, né, que vocês estudam aqui com as nossas queridas professoras Larissa César e Patrícia Rocha. Um grande abraço para ambas. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos avançando aqui, gente. Em relação aos elementos da relação de consumo, nós temos produtos e serviços. Vitor, se você puder me baixar aqui na tela, isso, obrigado, tá? O conceito de produto, ele é muito simples dentro do Código de Defesa do Consumidor. Produto é qualquer coisa, móvel ou imóvel, material ou imaterial. A única palavra que vale a pena a gente destacar com mais vagar aqui, no conceito de produto, é que coisas imateriais, coisas intangíveis,
podem ser consideradas produtos, tá bom? Então imagine que você compre um e-book. Tecnicamente você não pega no livro, né? Mas ele é um produto, tá? Que você comprou um antivírus. O antivírus você pode comprar o CD de instalação, seria uma coisa material, ou você pode comprar a licença, baixá-la, fazer o download e instalar no seu computador. Tranquilo? Vai ser produto da mesma forma. Embora você não tenha um contato palpável com aquilo ali, coisas imateriais também são consideradas produtos. Atenção com o senso comum nisso. Bacana? Agora, o conceito de serviço é um conceito e tanto que a gente precisa ficar atento, pessoal. Porque ele traz aquelas palavrinhas que derrubam um candidato na prova de marca X. Qualquer que seja o cargo, a posição que você esteja disputando. Observem comigo. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, ou seja, inclusive, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Percebam aqui que tem duas palavras que derrubam o candidato, inclusive e salvo. Então esse conceito ele abrange algumas atividades e exclui outras. Tudo bem? O que é que está abrangido? As atividades ligadas ao setor financeiro. Créditos, financiamentos, ok? Seguros. Essas atividades foram até objeto de ADIM pelo setor, pela FEBRABAN, a Confederação dos Bancos ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 2591, isso lá na década passada, e o STF julgou que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras. Bacana? Tanto é assim que o STJ tem a súmula 297 do STJ, dizendo que instituição financeira responde pelo CDC. Bacana? Então, essas atividades, com mais ênfase ainda, foram incluídas no espectro, no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o que não gera relação de consumo são as relações decorrentes de direito do trabalho. E, Eduardo, como é que eu vou saber se uma prestação específica de serviço vai gerar uma relação de consumo ou se vai ser uma relação trabalhista? Aí a gente vai precisar aqui, né, ingressar na seara da nossa professora Tainá para explicar aqui uma dica que eu trago, certo? Para vocês verificarem quais são os requisitos da relação de trabalho. Porque se vocês não tiverem os requisitos da relação de trabalho preenchidos, não vai ser relação trabalhista, logo pode aplicar o CDC. Bacana? Vamos para a lousa aqui. Gente, qual é o lugar mais maravilhoso, melhor de todos para a gente fazer compras? Onde é que a gente gosta de consumir, já que é direito do consumidor adquirir, tá? Eu vou arriscar que é o shopping, tá? E se você pensar no shopping, pensa aqui nos requisitos da relação de trabalho. Vamos fazer uma forma mais reduzida, né? Em vez de falar em shopping, vamos falar shopping, tá? Olha, requisitos da relação de trabalho: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Nas relações de consumo, geralmente, vai faltar o requisito do quê, gente? Da subordinação. Imagine que você contrata os serviços, tá, de um fisioterapeuta para fazer um tratamento lá, indo na sua casa, fazer visitas periódicas, tá? Embora você tenha um contratado, você não tem poder de mando sobre ele, porque ele é um profissional liberal, assim como é o seu dentista, assim como é o seu advogado, etc. Tudo bem? A menos que você o contrate, assine a carteira, etc. Aí vai ter uma questão, né, de subordinação. Mas, em regra, não havendo subordinação, então você foge do direito do trabalho e aplica o direito do consumidor. Bacana? Um outro requisito que talvez não seja utilizado é a questão da habitualidade. Tá bom? Imagine que, por exemplo, um dentista, você pode, a depender do tratamento que você faça, visitar o dentista todo mês e pode ser que você vá no dentista uma vez na vida ou está na morte quando o seu dente estiver prestes a cair, né? Ou fazer um tratamento de canal, sei lá. Então, pode ser que a habitualidade também falte nesse requisito dessa relação. Bacana, pessoal? Então, muita atenção com isso aqui. E um outro detalhe que eu queria destacar para vocês é que o produto
que foi entregue a título gratuito gera relação de consumo, tá bom? Gera a aplicação do CDC. Já o serviço, ele só gerará a aplicação de consumo se ele for o quê? Remunerado, tá bom? Essa remuneração pode ser direta ou indireta, mas eu tenho que enxergar pagamento por isso. Bacana, pessoal? Então, vamos lá, vamos em frente aqui. Vamos fazer uma questãozinha agora, tá certo? É o tempinho de eu parar aqui, um minutinho, tomar uma água, vocês resolvem aí e a gente vai daqui a pouco fazer a correção. Tá bom, gente? Vamos lá aqui, ó, um minutinho, vamos lá. Vale? Tá, pessoal, vamos dar uma lidinha aqui no enunciado já para a gente partir efetivamente para a resolução, não é? Observem, essa questão não foi de um exame de ordem, mas foi de uma prova organizada pela Fundação Getúlio Vargas, tudo bem? Então, ilustra um pouco da maneira como isso pode ser cobrado de vocês. Então, dentro desse bloco que a gente tratou aqui agora, essa primeira meia horinha, observem, Sérgio adquiriu em uma grande loja uma furadeira nova a ser utilizada principalmente para fixar suportes para quadros na parede de seu novo apartamento. Ocorre que quando da utilização da máquina, em decorrência de um defeito de fábrica, a broca se desprendeu e foi lançada violentamente pela janela, vindo a atingir o rosto de Ivanildo, que seguia para seu trabalho e passava naquele momento pelo local. Tá bom? Ou seja, Ivanildo estava na rua, não estava no apartamento do Sérgio, não tinha nada a ver a priori, mas ele foi atingido lá. Após ser prontamente socorrido por Sérgio e encaminhado para o serviço de emergência do hospital próximo, Vanildo procurou a Defensoria Pública. É correto afirmar que, na hipótese... E aí, pessoal? O que é que vocês colocaram aí como resposta? Tá, a maioria das pessoas colocando letra B. Pô, gente, tô orgulhoso de vocês, tá certo? A resposta é letra B. Vai ingressar aqui na inteligência do artigo 17 do CDC. Tudo bem? Vanildo é consumidor por equiparação. Não tem o que discutir aqui. Mas vamos ver as outras assertivas, tá? Rapidinho. Olha, Vanildo não é consumidor, não integra a relação porque a furadeira não foi adquirida por ele. Ok, ele não é consumidor típico, artigo 2º caput, mas ele é consumidor por equiparação. Letra C, Vanildo, mesmo não sendo consumidor, pode se valer das regras do CDC em virtude do princípio da harmonização de interesses. O CDC fala na harmonização de interesses, lá no artigo 4º, inciso 3, mas o CDC diz o seguinte, que as relações de consumo devem compatibilizar os interesses de consumidores e fornecedores, de modo que garanta a proteção ao consumidor sem descuidar do desenvolvimento social e econômico que é produzido pelas empresas, né, que geram riqueza e emprego.
Tá bom? É isso que o artigo 4º, inciso 3 do CDC trata, não tem nada a ver com isso aqui. E a letra D diz que Vanildo, mesmo não sendo consumidor, pode se valer das regras do CDC em virtude do princípio da vulnerabilidade, tá? Bom, para usar isso aqui, ele teria que ser o quê? Consumidor intermediário, né? Ter comprado para produzir. Mas não é o caso, ele não tinha relação nenhuma com a furadeira aí que foi adquirida por Sérgio. Bacana? Então, para vocês terem aqui uma visualização do que nós tratamos até aqui. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui, pau na máquina, que a gente precisa dar uma acelerada. Direitos básicos do consumidor é outro assunto que é muito cobrado. Dentro dos direitos básicos do consumidor, tá? Vocês precisam aqui ter duas preocupações. Primeira delas, Eduardo, eu preciso memorizar o artigo 6º, que é o que trata de direitos básicos. Sim, você precisa decorar a lei seca. No CDC, tem 3 artigos de lei seca que vocês precisam memorizar. O 6º, que é o rol de direitos básicos, o 39, que é o rol de práticas abusivas, e o 51, que é o rol de cláusulas abusivas. Artigo 6º, artigo 39 e artigo 51. Bacana? Porque, vez por outra, na prova, eles cobram conteúdo de um daqueles incisos ali dispostos, a letra da lei. Então, é necessário que você saiba. Mas tem duas coisas que são mais cobradas, exigidas em termos de direitos básicos do consumidor. A primeira delas é o direito à revisão contratual. Tá bom? Perceba o seguinte, o CDC, ele não utiliza a mesma teoria para revisar o contrato que o Código Civil. Porque o Código Civil, tá certo? Ele fala em revisão contratual, boa parte das vezes, com base na chamada teoria da imprevisão, ok? Então, se eu tenho um contrato aqui de trato sucessivo, né, um contrato de prestação continuada, diferida, ok? Para pedir a revisão desse contrato, se as cláusulas já não nasceram leoninas, já não nasceram desproporcionais, eu só vou poder revisar esse contrato diante de um fato aqui imprevisto para as partes no momento da assinatura do contrato, ok? Então, o Código Civil vai exigir o quê? Que além de ter uma onerosidade excessiva, essa onerosidade excessiva seja decorrente de um fato imprevisto. Mas, para tanto, eu vou usar essas regras no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma perspectiva mais branda, ele trabalha com a chamada teoria da base objetiva, ok? Que se aplica aos mesmos contratos. Mas no CDC, a revisão dos contratos, tá, pode ser feita com a satisfação apenas do requisito da onerosidade excessiva. O CDC, um contrato de consumo, dispensa a necessidade de comprovação de que o fato ali que gerou o desequilíbrio contratual é um fato imprevisível. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso aqui, gente. Essa é uma questãozinha muito técnica, tá bom? Revisão contratual cabe revisão contratual com base aqui em onerosidade excessiva? Cabe, mas o Código Civil exigirá um requisito que o CDC não exige, qual seja o elemento da imprevisibilidade. Por isso que o CDC é teoria da base objetiva do negócio. Se algo ali se desfizer, se houver aqui um comprometimento do equilíbrio das relações jurídicas, né, o equilíbrio do negócio, cabe a revisão contratual por si só, tá bom? Então, atenção com esse aspecto aqui. Outra coisa que a gente precisa trabalhar é o assunto que, olha, é muito cobrado. É a questão da inversão do ônus da prova. Seja por uma questão própria de direitos básicos do consumidor, ou em muitas questões que tratam de responsabilidade civil, esse assunto vem à tona, tá bom? Olha, para falar em inversão do ônus da prova, eu preciso consignar aqui um conceito, uma introdução básica. Percebam que o ônus da prova incumbe a quem alega. O consumidor não tem direito automático à inversão do ônus da prova. A prova será invertida de acordo com a necessidade do consumidor. E como assim necessidade do consumidor? Ok? A prova, ela tem que ser de difícil produção para o consumidor. Ok? Então, muito cuidado com isso aqui. Não é toda qualquer prova que será objeto de inversão.
Então, para pleitear a inversão do ônus da prova, lá nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC, é necessário que o consumidor demonstre o quê? A verossimilhança das suas alegações, ou não são requisitos cumulativos, gente, são requisitos alternativos, muita atenção com isso, a sua hipossuficiência. Hipossuficiência aqui corresponde ao quê? A dificuldade do consumidor em se desincumbir do ônus probatório. Imagine que você cancelou uma assinatura de um determinado serviço pelo telefone, ou mudou seu pacote de TV, de telefone, de telefonia, né? Também por um meio virtual, e você só tem um protocolo para comprovar aquilo ali, tá? Então, quando você ingressar com a ação, você vai fazer o quê? Levar o número do protocolo e pedir para que o juiz inverta o ônus da prova. Imagine que o seu carro foi assaltado nas dependências do estacionamento de um supermercado, de um estacionamento privado. Súmula 130 do STJ indica que há responsabilidade do fornecedor nesses casos. Mas, pessoal, imagine que para constatar que determinado bem foi subtraído do seu veículo, que você não tinha nota fiscal para comprovar. Como é que se poderia pedir isso? Através das filmagens. Mas o fornecedor não vai te dar as filmagens por bem, você não vai instruir a sua petição inicial com essa prova. Moral da história, você pede a inversão do ônus da prova. Tudo bem? Mas aquela conta que você pagou e está sendo cobrado indevidamente, é você que tem a obrigação de juntar. O juiz não vai inverter o ônus da prova nesse sentido. Tá bom? Porque a regra é o quê? Autor comprova os fatos constitutivos, o réu comprova os fatos extintivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Beleza? Então, a gente pode modificar isso aqui, né, fazer essa distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Repito, não há direito automático do consumidor à inversão do ônus da prova. Tudo bem? Agora, observem que nós temos duas espécies de inversão do ônus da prova. Uma delas, que por influxo legal, vai conduzir essa noção de praticamente a gente ter uma inversão automática. Observem aqui comigo na lousa. Nós temos duas espécies de inversão do ônus da prova. A inversão legal e a inversão judicial do ônus da prova. Nós estamos acostumados com a inversão judicial, que carece do quê? De uma decisão do juiz, observando os requisitos que a gente acabou de mencionar. Tá bom? Então eu preciso que o juiz faça o controle do caso concreto e ele, que é o destinatário da prova, analise o que é que vai ser necessário ou não. Beleza? Mas em 3 casos específicos, o legislador inverteu o ônus da prova já para o fornecedor. Quais são eles? Nos casos de defeito do produto, fato do produto, o parágrafo 3º do artigo 12, e no caso do defeito do serviço ou fato do serviço, artigo 14, parágrafo 3º, a redação dirá o seguinte, que o fornecedor só não será responsabilizado quando ele comprovar que, 2 pontos, e aí começam a listar as excludentes. Bacana? Então, cuidado. Nesses casos aqui, o ônus da prova é do fornecedor já por influxo legal. Bem como quando se tratar de questões afetas à publicidade, se o consumidor questionar que uma publicidade foi feita nos seguintes termos e o fornecedor recusa o cumprimento, tá? É esse fornecedor que vai ter que comprovar aqui os termos da publicidade que ele propôs. Bastaria o consumidor alegar e pleitear a inversão do ônus aqui, tá? Advertir o juízo de que se trata de caso de inversão do ônus da prova. Então, muita atenção com esses aspectos aqui. Tá bom, pessoal? Vamos em frente. Vamos tratar aqui do assunto mais importante, sem sombra de dúvidas, no exame de ordem em direito do consumidor. Responsabilidade civil, tá? Gente, quase todas as provas isso cai. É bem verdade que no exame 27... cai uma questão de contratos e uma de defesa do consumidor em juízo, certo? Razão pela qual eu acho que com certeza vai voltar uma questão de responsabilidade civil aqui na prova desse exame 28, tá? Já que deram esse descansinho a esse assunto que geralmente está presente em quase todas as provas, então a gente precisa aqui ter uma noção ampla dos aspectos de responsabilidade civil. Vamos juntos aqui. Pessoal, o CDC, ele adota a chamada teoria do risco da atividade ou do risco do empreendimento. Ou seja, a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor na responsabilidade civil, como a gente acabou de falar da inversão legal do ônus da prova, tá? É redistribuir o ônus para o fornecedor.
Por quê? É mais fácil ao fornecedor comprovar que não lesou o consumidor do que o consumidor reunir elementos técnicos para comprovar que foi o fornecedor o causador daquele dano que ele reclama. Tudo bem? Então o CDC, ele desloca o ônus da prova. Se numa relação de responsabilidade civil regida pelo Código Civil, tá, o ônus da prova incumbe a quem alega, no caso do direito do consumidor, a gente pode aqui tranquilamente inverter esse ônus da prova para o fornecedor, que é quem detém aqui, né, todo o know-how a respeito do seu processo produtivo. Tudo bem? Então, teoria do risco de empreendimento, do risco da atividade, do risco proveito, ok? São expressões utilizadas para falar, designar a teoria que rege a responsabilidade dos fornecedores, ok? Dentro dessa perspectiva aqui, qual é a consequência dessa teoria? O CDC adota um modelo de responsabilidade objetiva. O que é que significa, Eduardo? Que os fornecedores responderão independente da existência de culpa pelos fatos que eles derem causa. Tranquilo? Então, atenção com essa questão aqui. Muita atenção com esse detalhe. Percebam que, se foi a dolo, se foi a título das espécies, das modalidades de culpa, negligência, imprudência e perícia, independente dessa verificação, é quase uma imputação objetiva aqui que vocês estudam em penal. Causa e efeito. Aconteceu sim. Né? Foi o fornecedor que disponibilizou esse bem ou esse serviço no mercado? Sim. Responsabilidade do fornecedor. Ok? Essa é a regra geral contemplada no CDC. Mas se eu falei em regra geral é porque tem exceção, não é? Ok. A exceção vem agora. Os profissionais liberais, lá nos termos do artigo 14, parágrafo 4º, responderão de forma subjetiva. Ok? Profissional liberal. Gente, mais uma vez eu vou fazer um influxo aqui em direito do trabalho. Não confundir autônomo com profissional liberal. Profissional liberal é um sujeito que desempenha uma atividade de nível superior, regida, regulamentada e fiscalizada por um conselho de classe. Então eu posso dizer que o advogado, que o engenheiro, que o arquiteto, que o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o enfermeiro, todos esses sujeitos aqui, tá, poderiam ser considerados aí dessa forma, porque eles exercem uma função de curso superior, de nível superior e tem um conselho respectivo de classe. Já o sujeito que trabalha por sua iniciativa é tão digno quanto, né? Mas provavelmente ele não vai precisar de nível de instrução e nem vai ter um conselho em cima dele. Esse é o sujeito que trabalha de forma autônoma. Então quem responde de forma liberal, desculpa, de forma subjetiva, é apenas o profissional liberal, tá bom? Então, se o advogado não ganhou um processo, não significa que ele não tenha feito o melhor trabalho possível. É necessário verificar se ele praticou alguma falha no processo, né? Se o médico não salvou a vida do paciente ou não conseguiu evitar que fosse amputado um determinado membro, ou o dentista não conseguiu lá que o sujeito não perdesse um dente, tá? Isso não significa que houve aqui uma imprudência, uma negligência ou imperícia do profissional. Isso precisa ser avaliado. Portanto, é responsabilidade subjetiva, demonstração de culpa. Beleza? Ok. Quem é que responde? De acordo com o artigo 7º, parágrafo único do CDC, todos os fornecedores, todos aqueles que são responsáveis pela introdução de um produto no mercado, respondem pelos danos causados aos consumidores, tá bom? Seja ele produtor, construtor, importador, toda a cadeia fornecedora tem responsabilidade solidária. Essa é a regra geral que a gente trabalha no CDC. Tá? Mas a gente tem duas exceções, a solidariedade da cadeia e essas exceções que são bem cobradas, acreditem, já foram muito bem cobradas no exame de ordem, mais de uma vez, tá? Eu posso dizer repetidas vezes, essas exceções aqui elas podem ser cobradas de novo. Então é necessário que a gente saiba, e essas exceções estão ligadas ao sujeito que está na ponta final da cadeia fornecedora, que é o comerciante, tá bom? Eduardo, o comerciante responde pelo defeito do produto, pelo fato do produto de forma solidária, e a resposta é não, tá bom? O comerciante responde de forma subsidiária pelas hipóteses de defeito do produto. O que é o defeito? É o vício que causa um dano ao consumidor, tá bom? É o vício qualificado. Nas hipóteses de dano direto ao consumidor pela falha do bem de consumo, então eu vou falar em defeito. Tranquilo?
Nessa perspectiva aqui, vocês vão ver que lá no artigo 12 diz que produtor, construtor, fabricante e importador. E o artigo 13 diz que o comerciante responderá de forma subsidiária quando esses sujeitos elencados no artigo 12 não puderem ser identificados. Bacana? Tranquilo em relação a isso aqui? Qual é a outra exceção? Quando a gente for tratar do vício de quantidade, já vi um errinho aqui de português, me perdoem, tá bom? Olha, quando o comerciante falhar, tiver vício de quantidade no produto, o consumidor está levando menos produto do que o necessário, e essa falha decorrer, tá, por causa de problemas no instrumento de pesagem ou aferição, a responsabilidade é exclusiva do comerciante. Como assim, Eduardo? Você vai ao supermercado, tá? Próximo à sua casa, você compra 1 quilo de salsicha, 1 quilo de batata doce, tá bom? Enfim, qualquer produto aí sujeito à pesagem. Imagine que você está levando 1 quilo, mas a máquina, por algum problema, por boa fé ou de má fé do fornecedor, tá? Objetivamente ele vai responder, né? Ela esteja pesando menos. Então, está apontando que você está comprando 1 quilo, mas você está levando 700, 800 gramas. Ou seja, menos do que é o necessário. Tá? A responsabilidade nesse caso não pode ser dividida solidariamente com o frigorífico que produziu aí a salsicha, nem com o produtor que disponibilizou essa parte de hortaliças, hortifruti, etc. Beleza? A responsabilidade seria do comerciante, porque a falha foi dele no momento de pesagem ou aferição. Então, essas são as exceções aqui que a gente precisa trabalhar. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Eduardo, ótimo, a gente está falando de responsabilidade civil. Que tipo de danos eu posso pleitear dos fornecedores? Vamos ver aqui. Nós temos 2 grandes classes de danos. Os danos materiais, que são ligados, então, ao patrimônio, né, físico, enfim, do sujeito. E esse dano material ele pode deflagrar, então, um dano emergente, ou seja, o prejuízo efetivo que eu tive em relação ao meu patrimônio, tá? Ou os lucros cessantes, aquilo que eu deixei de ganhar, né? A perda que eu tive aqui, potencial, em razão desse dano de ordem material, esse dano de ordem patrimonial, ok? Agora, dentro da categoria dos danos extrapatrimoniais, nós temos o famoso dano moral, ok? E nós temos uma derivação, tá? Decorrente aí da jurisprudência do STJ, que é o dano estético. Dano estético refere-se, evidentemente, aos atributos, né, físicos, exteriores do sujeito. Tranquilo? Eu não vou entrar aqui na discussão se o dano estético deveria ou não estar incorporado na questão do dano moral. Não nos cabe aqui, nesse momento, a nossa finalidade de tratar disso aqui, tá? Mas é necessário saber que a gente trabalha essas 3 espécies, o dano material, o dano moral e o dano estético. Inclusive, a gente tem 2 súmulas que dizem a respeito da cumulatividade desses pedidos indenizatórios, tá bom? A súmula 37 do STJ diz que pode acumular dano moral e material. A súmula 387 do mesmo tribunal diz que também é possível acumular dano estético e dano moral, tá bom? E a pergunta que eu faço para vocês, eu posso acumular na mesma ação dano moral, dano estético e dano material? O que é que vocês me dizem? Pode, né, gente? Não há nenhuma vedação nesse sentido, seja do ponto de vista da lei, seja do ponto de vista da jurisprudência. E lembrem que, como os pedidos não são incompatíveis entre si, aí é uma questão de processo civil, se os pedidos não são incompatíveis, os pedidos podem ser, então, tranquila e perfeitamente cumuláveis. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos avançando aqui. Vamos voltar, Vitor. Bom, eu falei em responsabilidade objetiva dos fornecedores. Eu disse que os fornecedores responderiam independentemente de culpa. E disse que, nos casos do artigo 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º, se operaria a chamada inversão legal, ou inversão op legis do ônus da prova. Ok? E aí você vai dizer, Eduardo, o que é que o código diz a esse respeito? Que ele só não será responsabilizado quando provar. As hipóteses são bem parecidas, tá? Em relação ao defeito do produto, ao fato do produto, o fornecedor será isento se comprovar que não colocou o produto no mercado,
que não existe defeito no produto apontado pelo consumidor ou a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro. Tranquilo? Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Isso, produto. Serviço, você não bota, né, o serviço no mercado. Não tem como botar o serviço no mercado. Você presta. Então, uma vez que você prestou, você pode comprovar aqui que o defeito não existe, que é mais ou menos a hipótese paralela ao inciso 2 do artigo 12, parágrafo 3º, e ainda o fornecedor pode comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá bom? Atenção com isso aqui. Vem comigo, Vitor. Boa parte da doutrina diz, tá? Boa parte não, vozes minoritárias, vamos ser mais justos, mais específicos aqui. Dizem que esse rol de excludentes de responsabilidade seria um rol de caráter taxativo, ok? Só que isso não corresponde à realidade, porque a jurisprudência do STJ admite a excludente geral de caso fortuito e força maior, beleza? Então, caso fortuito e força maior é, então, excludente de responsabilidade. Mas, Eduardo, todo caso fortuito pode ser considerado excludente de responsabilidade? A jurisprudência do STJ diz que não. Aqueles fatos que forem previsíveis constituem o chamado fortuito interno, e fatos previsíveis não geram a exclusão do dever de indenizar. Tudo bem? E agora a gente está vendo ali, especificamente, né, lamentando que tenha acontecido aquele episódio em Brumadinho, agora lá em Minas Gerais, certo? Mas se você vai me falar no rompimento de uma barragem, aquilo não é fato imprevisto para o fornecedor. O fornecedor tem know-how, ele tem expertise. A empresa que opera ali, ela sabe, ou deveria saber, né, ter condições de saber em que condições as coisas estão ocorrendo, que riscos, evidentemente, ocorra. Então aquilo ali foi um fortuito, eu tenho certeza que ela não queria chegar naquele resultado, mas ela assumiu um risco. E eu vou falar de fortuito interno, ok? Porque é fato previsível. Isso não afasta a responsabilidade. O que afasta a responsabilidade é o fortuito externo. São os fatos imprevisíveis ao fornecedor naquela perspectiva. A jurisprudência tem um exemplo clássico. Imagine que você vai andar de ônibus na sua cidade e você sofra um assalto ao ônibus, tá? Infelizmente, entre lá um meliante, né, armado, leve os celulares, sua carteira, seu relógio, seus pertences. Eduardo, a empresa de ônibus presta um serviço pago com tarifa, então gera serviço público de consumo, não é? Sim, mas a questão é a seguinte: não houve nenhuma falha no exercício da atividade dela. O que houve foi um problema decorrente de segurança pública. Eduardo, mas aquela região ali é muito perigosa. Ok, mas continua sendo um problema do Estado e não da empresa privada. Portanto, nesses casos de assaltar ônibus, né, a responsabilidade do fornecedor ela é o quê? Excluída, tá bom? Eduardo, vamos arredondar isso aqui? Vamos para a lousa? Vamos lá, Vitor. Então, ó, explicando aqui na atenção 1 que o rol não é taxativo, tá bom? Apenas é cabível aqui alegar caso fortuito e força maior, e somente o fortuito externo é que vai afastar a responsabilidade civil do fornecedor. E há um outro detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Nós vimos ali que o que exclui a responsabilidade é culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Eduardo, e se houver culpa concorrente? Culpa concorrente não exclui a responsabilidade. Culpa concorrente, ela reduz a responsabilidade do fornecedor. Eu dei um exemplo aqui de um recall, tá bom? Imagine que a montadora chame você para ajustar uma peça do veículo e você não vai ajustar a peça desse veículo, tá? Ela tem responsabilidade sim, porque colocou um produto inseguro no mercado. Mas, de certo modo, a responsabilidade também concorre por parte do consumidor, porque ele não atendeu o chamado, né? Também anuindo aí com o risco de sofrer aquele sinistro, né, que porventura possa ter acontecido, tá bom? Então isso exclui a responsabilidade da montadora? Não, mas isso vai fazer com que o valor da indenização seja equitativamente reduzido pelo juiz, conforme as particularidades do caso concreto, tá bom? Então com isso a gente fecha essa parte aqui. Vamos falar agora sobre a questão do vício no CDC. Tudo bem, pessoal? Olha, observem o seguinte aqui. Nós tratamos da hipótese de defeito,
né, que é um vício qualificado, é um vício que causa um dano ao consumidor, tá? Enquanto que o vício é um conceito menor do que o de defeito, porque o vício é a inadequação intrínseca ao bem de consumo. Se o seu celular está com problema aí no volume, tá? Enfim, se, sei lá, o seu carro ele está apresentando uma trepidação estranha quando você dirige, tecnicamente a gente está falando em vício. Por quê? Porque é um problema que atinge o bem de consumo. E nas hipóteses de vício, que a gente trata nos artigos 18, vício de qualidade do produto, 19, vício de quantidade do produto, e artigo 20, vício do serviço, nós vamos então englobar aqui os objetos da relação de consumo. Mas o que é realmente cobrado de vocês em prova é o artigo 18 do CDC, que trata do vício de qualidade do produto. Tranquilo? Então, vamos lá. Eduardo, eu tenho um produto, esse produto apresentou um problema, tais como esses que a gente acabou de mencionar. Qual é o direito que eu tenho? Eu tenho direito à indenização? Em regra, não. Você tem direito necessariamente ao reparo do bem de consumo. Tranquilo? Então, a gente vai aqui reparar esse bem de consumo. Pode deixar aí, Vitor, por favor. Tá bom? Direito de reparo, viu, gente? Foi o que eu escrevi aqui. Ok? Agora, Eduardo, o fornecedor tem prazo? O fornecedor tem prazo, Eduardo, para resolver o meu problema? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ter que definir aqui se o produto é essencial ou se o produto não é essencial. O artigo 18, parágrafo 3º, dirá o seguinte, que se o produto for essencial, ou se o vício for tido por insanável, ou seja, ainda que você conserte, o produto não vai ter utilidade plena novamente, o consumidor tem direito à substituição imediata. Só tem um problema, o CDC não diz o que é produto essencial, tá? E aí a gente tem que começar a verificar as máximas que a jurisprudência consagra. Uma geladeira é essencial, um medicamento é essencial, tá? A gente tem decisões aí divergentes se uma televisão é ou não bem essencial, então isso vai variar. Bacana? Mas, se o produto não é essencial em si, ou se não tem um laudo já da assistência técnica dizendo que ele está condenado, que é insanável, tá? A gente vai ter que aguardar, então, que o fornecedor conserte e repare esse produto no prazo de 30 dias. Gente, eu preciso que vocês entendam que esse prazo de 30 dias é um direito do fornecedor. Você pode ir lá encher o saco do fornecedor todo dia, mas ele tem a prerrogativa de passar 30 dias para ele consertar o produto, ele devolver, ele restituir a coisa devidamente consertada. Tudo bem? Então, é isso que é importante. Isso já foi cobrado também na prova da OAB, tá? Que já teve uma questão específica sobre isso, que o consumidor chegou lá para reclamar e o fornecedor disse que não ia fazer nada porque ele tinha um prazo para cumprir com a obrigação. E isso é fato. Ele tem 30 dias para cumprir com o conteúdo da obrigação. Tudo bem? Agora, este prazo legal, ele é passível de modificação pela convenção entre as partes. As partes podem modificar esse prazo de regra de 30 dias e colocar um prazo mínimo de 7 ou um prazo máximo de até 180 dias. O que eu preciso destacar disso aqui é o seguinte: se as partes fizerem esse ajuste, elas vão ter que fazer uma cláusula específica, um termo próprio convencionando isso, tá bom? Então, atenção com isso. Essa convenção aqui não pode decorrer de contrato de adesão, tá? Contrato de adesão é aquele que as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor ou pela autoridade. Bacana? Então, cuidado com isso aqui. O consumidor pode convencionar com o fornecedor, mas tem que ser por um termo escrito, um termo à parte. Que fique claro aqui a convergência de vontades. Mas vamos voltar aqui. Se o prazo de 30 dias legal não for descumprido, ou o prazo convencional entre 7 e 180 não for cumprido, tá bom? O que é que vai acontecer, pessoal? Se for cumprido, evidentemente, né, vamos para a perspectiva mais simples, ótimo, obrigação satisfeita, resolvido o problema do consumidor. A questão é quando o prazo decorre sem cumprimento da obrigação. Quando isso acontece, abre-se para o consumidor, nos termos lá do artigo 18, parágrafo 1º, a escolha
de uma das três opções aqui listadas. Percebam que o consumidor ele não tem direito às três. Ele tem o direito livre de escolher entre uma das três. Então, o consumidor ele pode optar pela restituição do valor que ele pagou, tá bom? Não me interessa porque o produto está na assistência técnica, se é porque não chegou peça na região, tá certo? Se o pessoal da assistência técnica não quer trabalhar, pouco importa. Então, muito detalhe com isso aqui. Passou 30 dias, no 31º dia, se eu disse que 30 dias é a prerrogativa do fornecedor, no 31º dia, você pode procurar qualquer dos fornecedores e exigir a restituição imediata dos valores pagos, devidamente corrigidos, ok? Então, restituição dos valores pagos corrigidos. Fica claro isso aqui. Bom, mas você não quer o dinheiro de volta, tá bom? Você quer um outro produto da mesma espécie. Então, o fornecedor, ele pode te substituir? Pode, não tem problema nenhum. Você pode optar por isso, tá? Você não quer o dinheiro, você quer aquele produto. De repente você comprou o produto numa promoção e com aquele valor restituído você não compra outro. Então para você é mais vantagem substituir o bem viciado por um bem novo. Tranquilo? E você pode optar também, enquanto consumidor, pelo abatimento proporcional no preço. Sim, pessoal, ficar com a coisa quebrada e ter um eventual desconto, tá? O abatimento proporcional no preço aqui ele é meio incomum de o consumidor aceitar. Quando é vício de quantidade do produto, aí é mais tranquilo você ter a aceitação dessa modalidade, tá bom? Geralmente o consumidor fica entre essas duas opções aqui. Agora, tem um detalhezinho que eu queria destacar sobre essa questão da substituição por outro produto da mesma espécie. Se o fornecedor não tiver outro produto idêntico, ele tiver um produto um pouco mais caro, ele pode cobrar pela complementação do preço, tá bom? Se ele lhe der um produto um pouco mais caro sem lhe cobrar, isso constituirá uma mera liberalidade do fornecedor. Mas o fornecedor pode sim cobrar por uma eventual diferença de preço. Bacana, gente? Então, muita atenção com esses aspectos aqui, porque a descrição que nós fizemos nesse quadro, ela é tratada com muito vagar, tá bom? Inclusive, lá no meu Instagram aqui, professor Eduardo Costa, eu comentei uma questão da prova da OAB que tratou exatamente dessa situação aqui, tá bom? Dá uma olhada lá depois. Vamos lá, vamos tratar de uma outra questão agora, uma questão de responsabilidade civil, tá bom? Vamos lá dar um minutinho, aquela dinâmica que a gente fez, deem uma lida aí no caso e eu aguardo o feedback de vocês, tá bom? Estou ansioso aqui para ver como é que vocês vão responder essa questão. Beleza, gente? Vou tomar uma aguinha aqui para recuperar as energias. Vamos cá.
Bom, pessoal, tô vendo aqui pelo feedback de vocês que tá todo mundo bem afiado, viu? Tô feliz com isso, tá? Veja, é um caso tranquilo de responsabilidade civil que caiu aqui, né, no exame de ordem 24, ou seja, 2017, tá? O que é que o caso diz? Olha, os arquitetos Everton e Joana adquiriram o pacote de viagem para passar o lua de mel na Europa, primeira viagem internacional do casal, né? Já para dar um up aqui na questão do pedido de danos, você já percebe isso. Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um país que exigia visto de trânsito, tendo havido impedimento do embarque dos noivos ainda no Brasil por não terem o visto exigido. O casal questionou a agência de turismo por não ter dado qualquer explicação nesse sentido, e a fornecedora informou que não se responsabilizava pela informação de necessidade de visto para a realização da viagem. Diante do caso apresentado, assinale a alternativa correta. Eu vi que vocês colocaram a letra A e é a letra A, tá bom? Perceba, o fornecedor ele responde pelas falhas, tá, do produto da prestação de serviço, pelas falhas próprias, mas também responde pelo chamado defeito de informação. O artigo 12 e o artigo 14, capta que seria o artigo 14, porque trata-se de prestação de serviço, dirá que responde também, o fornecedor responderá pelos defeitos causados, os danos decorrentes de defeitos causados aos consumidores, bem como por informações insuficientes ou imprecisas que foram dadas aos consumidores. Tá? Não bastasse tudo isso, lá no rol de direitos básicos, o inciso 3 fala no chamado direito básico de informação do consumidor, que corresponde ao princípio da transparência das relações. Tudo bem? Se o fornecedor ele detinha o trajeto, ele tinha que colocar para o consumidor todas as documentações necessárias, se ia precisar de passaporte ou não para ingressar naquele país, se precisaria de visto. Tudo bem? Isso não é uma mera liberalidade, isso integra efetivamente a prestação do serviço feita, tá? E aqui na letra B diz que não houve danos materiais a serem ressarcidos, já que os consumidores sequer embarcaram. Situação muito diferente de terem de retornar as próprias dispensas diretamente do país de conexão, interrompendo a viagem durante o percurso. Bom, mas o dano material já houve, né? Porque eles efetivamente não embarcaram, tá? No mínimo eles gastaram para chegar no aeroporto para não viajar, né? Porque por uma culpa do fornecedor, tá bom? Letra C, não ocorreram danos extrapatrimoniais por se tratar de pessoas que tinham capacidade de leitura e compreensão de contrato, ou aqueles puxando para o princípio da vulnerabilidade, sendo culpa exclusiva das próprias vítimas a interrupção da viagem por desconhecerem a necessidade de visto de trânsito para realizarem a conexão internacional. É isso que os réus alegariam na contestação, tá bom? Que o fato foi mero aborrecimento, que não teria responsabilidade. Mas porque há um defeito sobre os requisitos que o consumidor teria que cumprir para fruir aquela viagem ali, certo? Vai levar um menor de idade para a viagem? Quais são os documentos que precisa? A agência de turismo, o vendedor, ele tem esse dever aqui, tudo bem? E a letra D diz que houve culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu os bilhetes da viagem, não podendo a agência de viagem ser culpabilizada por ser o comerciante responsável subsidiariamente e não responder diretamente pelo fato do serviço. Olha que pegadinha aqui que eu queria comentar com vocês. Observem. Tem duas falhas aqui nessa letra D. Primeira, lembrem, a responsabilidade da cadeia fornecedora, em regra, ela é o que, pessoal? Solidária. Quando é que eu vou ter o comerciante atuando de forma subsidiária? Defeito do produto. A questão fala de defeito do serviço. Portanto, a responsabilidade aqui não é subsidiária, tá? Ela é solidária, porque fato do produto, defeito do produto, a responsabilidade é solidária e não subsidiária. Bacana? Olha aquilo que a gente tinha acabado de falar, que é cobrado no sentido de confundir vocês. O artigo 14 falará genericamente que os fornecedores serão responsabilizados. Então, atenção com isso aqui, tá bom? Vitor, devolve aqui para mim rapidinho, antes de eu falar de pressão e decadência, que é o seguinte, eu recebi aqui duas perguntas. Se aquele prazo de 30 dias seria um prazo corrido ou um prazo de dias úteis. Gente, o prazo é em dias corridos, tá bom? Eu sei que o CPC novo trouxe pra gente essa questão, e agora é dia útil ou é dia corrido? Mas se a lei não disser de forma expressa que os dias são contados de forma de dias úteis, a gente vai presumir que os dias são corridos, tudo bem? E quem escolhe uma daquelas três opções ali é sempre o consumidor.
O fornecedor não pode escolher pelo consumidor, nem compelir, direcionar a escolha do consumidor. Bacana? O que o fornecedor, como eu disse, não pode é ser obrigado também a dar algo melhor, tá? Se ele não tiver um produto da mesma espécie em estoque, dar algo melhor sem cobrar a diferença. Ele pode fazer isso como uma política de boa vizinhança para agradar o seu consumidor, tá? Já que ele já passou por todo esse infortúnio, né, de assistência técnica, mas o consumidor ele não é, então, obrigado a aceitar qualquer das imposições do fornecedor. É ele, livremente, quem escolhe. Bacana? O STJ julgou no passado uma questão importante, também, que vale a pena mencionar. Se você vai levar o produto para assistência técnica, você não precisa necessariamente levar para assistência técnica. Se o produto apresentar vício, é direito do consumidor levar para qualquer fornecedor. Então eu poderia deixar na sede do fabricante, poderia deixar no lojista em que eu adquiri o produto, eu poderia deixar o produto também diretamente na assistência técnica. Tá bom? O STJ julgou isso ano passado, eu não me recordo exatamente qual é o informativo, mas o STJ julgou essa questão. Beleza? Então, atenção com isso aqui. Gente, vamos tratar de um outro assunto que tem menos aplicabilidade, foi menos cobrado até aqui, mas está umbilicalmente ligado à responsabilidade civil, que são os institutos da prescrição ou da decadência. Vamos juntos aqui. Como todos vocês sabem, a prescrição é a perda do exercício do direito de ação. Na prescrição, não há perda do direito material. Você pode ingressar com ação judicial, ok? Quer dizer, você pode continuar cobrando, o direito material não pereceu, mas, decorrido determinado prazo, né, a via judicial torna-se, então, inexigível. E lembre-se, se você entrar com ação para exigir um direito prescrito, o juiz pode declarar isso de ofício, tá bom? Ele pode verificar a prescrição de ofício e declará-la. Lógico que ele tem que dar oferta de contraditório às partes lá, né? Proibição da decisão surpresa, segundo o artigo 10 do CPC, mas o juiz pode verificar isso e descer a caneta. E mais, se ele declarar a prescrição, ele vai julgar o processo com resolução do mérito. Já a decadência corresponde à perda, ao perecimento do próprio direito material. A decadência, ela é chamada também de forma sinônima de caducidade, né? Que o direito caducou. E aqui eu não estou falando de pretensão de exercício judicial, eu estou dizendo que o próprio direito deixou de existir. Tudo bem? O CDC, de maneira muito clara, liga o instituto da prescrição ao defeito, às hipóteses versadas nos artigos 12, 13, 14 e 17 do CDC, tá? 15 e 16 não existem, foram vetados. E o artigo 26 relaciona a hipótese de decadência às situações de vício do produto, vício de qualidade ou quantidade, artigo 18 e 19, e do vício do serviço. Beleza? Então, se a falha é intrínseca ao bem de consumo, é hipótese de vício, e isso vai gerar decadência. Se o vício, né, ele excedeu a coisa, exteriorizou-se e atingiu a pessoa do consumidor, então ele caracteriza defeito, tá? E o prazo aí terá caráter prescricional. Bacana? Quais prazos são esses? Vamos lá. Observem que, se se tratar de prescrição, o consumidor terá um prazo de 5 anos para ingressar com a ação judicial, tá? Então esse prazo é fixo, independente de ter sido uma falha da prestação do serviço ou uma falha do produto. Pouco importa. O prazo é único, 5 anos. Bacana? Então, decorrente de fato do produto ou do serviço, como eu tinha listado aqui para vocês. Eduardo, mas esses 5 anos são contados da data do fato apenas? Não. E aí é que eu quero que vocês tenham muita atenção. O prazo de 5 anos começará a escoar, a contar, a partir da ciência do lesado, do consumidor, a respeito da ciência do dano e da sua autoria. De repente o consumidor percebe o dano, mas ele não pode imputar a autoria a alguém. Ah, Eduardo, mas vai decorrer 5 anos aí. Ok, mas esse prazo deve ser contado a partir da conjugação desses dois elementos. Ciência do dano, que não é algo muito complicado de se estabelecer, mas também da autoria desse dano. Tranquilo?
Então, o prazo aqui prescricional, hipótese de defeito, prazo de 5 anos. Tá? O STJ, em algumas situações específicas, ele não usa o prazo prescricional de 5 anos do CDC. Ele usa prazos do Código Civil, tá certo? Então, contratos habitacionais, o código fala em 10 anos para prescrever, para você discutir cláusula de contrato habitacional. Se você foi parar indevidamente com seu nome no SPC Serasa, você tem 3 anos para entrar com essa ação. Então, tem algumas situações pontuais aqui que podem não ser regidas, apesar de ser falha na prestação do serviço ou do produto, que não serão regidas por esse prazo aqui do artigo 27 do CDC. Tá? Mas eu estou comentando isso aqui de uma maneira geral, porque isso quase impossível a OAB querer cobrar isso de vocês. Mas para um concurso de alto nível, certamente essa informação precisa ser trabalhada por vocês. Mas como o nosso foco é o OAB, vamos voltar para cá, tá bom? Gente, observem o seguinte, na hipótese de vício, o consumidor terá prazo decadencial para acionar esse fornecedor. Agora, esse prazo vai depender se o produto ou serviço, se eles têm caráter durável ou não durável. Se o produto é durável, ele tem 90 dias para acionar o fornecedor. E se ele não acionar, Eduardo, perdeu o direito. Já quando for produto não durável, ele terá 30 dias, ok, para fazer isso aqui. De onde eu conto esse prazo? A partir da entrega do produto ou da conclusão do serviço, né? Para os chamados vícios aparentes, para aqueles vícios que saltam aos olhos. E no caso do vício oculto, o prazo inicia-se com a ciência do problema, tá bom? Então, imagine que eu comprei um produto hoje, e ele veio dar problema lá com 6, 7 meses. O meu prazo de 90 dias se inicia a partir da detecção do problema, e não da data da compra. Porque o vício era o quê? Imperceptível logo de cara. Vício oculto também é chamado de vício redibitório, tá bom? Vício oculto ou redibitório, então o prazo passa a contar da sua manifestação, da sua detecção. Sob pressão e decadência, sem maiores floreios, é isso que a gente tem para mostrar, tá bom? Vamos falar sobre publicidade no CDC, pessoal. Publicidade aqui, o código, ele trata da publicidade entre os artigos 29 e artigo 38, tudo bem? Lembrem que uma das hipóteses de consumidor por equiparação é justamente as pessoas expostas à prática publicitária. Isso, quando a gente for falar das publicidades ilícitas, vocês vão entender porque todas as pessoas que possam ser atingidas pela mensagem publicitária, elas têm legitimidade para o CDC para confrontar as mensagens transmitidas pelos fornecedores, beleza? Mas o que a OAB foca é em conteúdos específicos. E aí a gente precisa ter aqui em mente alguns detalhes específicos. A publicidade feita pelo fornecedor, ela vincula esse fornecedor ao cumprimento da obrigação. Vocês verão lá no artigo 30 que toda oferta suficientemente precisa, ou seja, uma oferta com conteúdo objetivo, vincula o fornecedor a cumprir com os termos daquilo que foi ofertado, daquilo que foi disponibilizado. Bacana? Então, se eu estou oferecendo um produto ou um serviço no mercado, eu estou adstrito àquelas condições. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos aqui. Como assim, Eduardo? Imagine que você foi numa agência de turismo, tá? Pegou lá um encarte, né? E eles dizem lá que a oferta é válida durante uma semana. Ou que você não pegou só o encarte, você entrou na loja e pegou um orçamento, e o orçamento tem um prazo de validade X. Quando a lei não disser qual é o prazo de validade do orçamento, presume-se que sejam 10 dias, conforme o artigo 40 do CDC. Mas você foi lá, pegou um orçamento bonitinho, descrevendo o preço, condições de pagamento, a data de saída, de chegada, o que é que você precisar para viajar, etc. Tá bom? Então imagine aqui que o dólar nesse período subiu 20 centavos ou baixou 20 centavos. A gente vive num regime de câmbio flutuante no país. O fornecedor não pode alegar aqui onerosidade excessiva para buscar a rescisão de contrato, né? Ou não cumprir a oferta, melhor dizendo, já que o contrato ainda não veio a ser celebrado. Observem, eu, consumidor, tenho o direito de exigir que ele celebre o contrato comigo naquelas condições, naqueles termos de preço, datas que ele tinha estipulado. Por quê? Porque enquanto ele fez a oferta, enquanto durar aquela oferta, ele se obriga ao conteúdo.
Ninguém disse ao fornecedor o que ele deveria anunciar, por qual preço, por qual prazo. Tudo isso é um exercício decorrente da sua livre iniciativa. Mas uma vez que ele ofereça algo, decorre do dever de boa-fé objetiva que ele cumpra com essa prestação. Tudo bem? Vamos aqui, então, verificar o conteúdo do artigo 30 do CDC. Vamos lá, Vitor, vamos ver aqui na lousa. Olha, toda informação ou publicidade, o CDC quis deixar claro aqui que qualquer forma de comunicação, tá? Ainda que não seja uma peça publicitária formal, mas toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Tudo bem? Então é direito meu do consumidor exigir que o fornecedor que fez um anúncio com conteúdo específico, que ele cumpra com isso aqui. Tá bom? Então, atenção com esse detalhe aqui. Tem exceção a esses princípios aqui, Eduardo? Tem duas, tá? O chamado erro de precificação e o mero exagero. Como assim, Eduardo? Mero exagero, erro de precificação, tá? Olha, às vezes o fornecedor diz, o restaurante com mais, sei lá, a peixada, aqui em Alagoas é o prato famoso, né? A peixada, o sururu, tá? Então o restaurante diz, o sururu mais gostoso de Alagoas. Ótimo, quem é que vai definir isso? Qual é a clareza objetiva? Né? A gente que assiste MasterChef sabe como é que funciona lá os critérios. É subjetivo. O que é melhor para você pode não ser para mim. Então, essas expressões que são aqui linguagens de expressão, elas não têm conteúdo objetivo, portanto, não geram obrigação. Tá bom? Então, dizer que é a balada mais... a melhor balada da cidade, tá? Qual é o critério objetivo para eu definir melhor balada? O lugar mais aconchegante... Então, são aspectos que variam muito do que é, né? Dos valores que cada sujeito tem e de como cada um encara a vida e determinados eventos. Então, isso são expressões de mero realce, são um mero exagero, tá bom? E isso aqui não gera conteúdo de vinculação ao fornecedor, tá bom? Você não vai poder sair do restaurante sem pagar dizendo, olha, eu não gostei da comida, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Observem outra coisa aqui. Erro de precificação. Não é qualquer diferença de preço, qualquer erro que o fornecedor tenha cometido, que vai gerar a sua desvinculação ao cumprimento da obrigação. Tá bom? Imagine aqui, você vai comprar um iPhone, tá? Um iPhone custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Esse iPhone de 3 mil reais, ele poderia ser vendido por 2 mil? Pode. É um desconto bastante vantajoso, substancial. Mas ainda assim, pagar 2 mil reais por um telefone celular de ponta está na média. Não é assim? Ok. Professor, saiu lá no site que esse telefone celular está custando 2 reais. Aí é um erro de precificação. Por quê? A diferença de preço para que o fornecedor possa recusar o cumprimento da obrigação, ela deve ser manifesta. Essa diferença de preço, ela deve ser substancial, porque a boa-fé objetiva que protege o consumidor é a mesma boa-fé objetiva que o consumidor tem que empregar nas suas relações perante os fornecedores. Bacana? Então, aqui, a boa-fé objetiva é um caminho de mão dupla. Então, se eu não posso ter, né, evidentemente, um enriquecimento, eu não posso ter um enriquecimento sem causa, tá? Numa situação que qualquer pessoa mediana saberia que houve um erro. O erro tem que ser gritante, grosseiro, manifesto. Tudo bem? Para exonerar o fornecedor. Qualquer diferença de preço que seja considerada aceitável, o vinculará ao cumprimento dessa obrigação. Mas mesmo assim, se o fornecedor bater o pé e disser eu não vou cumprir com a obrigação, com aquilo que eu anunciei, quais são as opções que o consumidor tem à sua disposição para fazer valer o que ele deseja? Observem aqui comigo, pessoal. O artigo 35 do CDC dirá que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor, tal qual ocorre lá no artigo 18, parágrafo 1º, ele pode escolher dentre uma das três opções a seguir. Tranquilo? Então, se o fornecedor não quer cumprir com a obrigação, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado dessa obrigação, judicialmente, né?
Evidentemente, só o Poder Judiciário tem o exercício da coercibilidade estatal, então não adianta ir no PROCON se você quer cumprimento forçado, você tem que ir direto já na Justiça, tá bom? Pedir uma tutela de urgência e tal, né? O que não é difícil de deferir uma vez que você consiga comprovar essa publicidade, tá? O consumidor pode aceitar um produto ou uma prestação equivalente, ou o consumidor pode rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos. Então observem, imagine aí que vocês meninas compraram um iPhone rosa, tá? E chegou um iPhone dourado, com a mesma especificação. É descumprimento da oferta? É, porque a apresentação foi uma e o produto que chegou para você foi outro, tá? O fornecedor, vamos pensar assim, ele não mandou, você comprou um rosa, chegou um preto. E quando você aciona o fornecedor para fazer a substituição, ele diz, olha, eu não tenho como substituir porque eu não tenho mais o rosa em estoque, mas eu tenho o amarelo, tá? O dourado também é feminino, é bonito, tal, e você pode aceitar. Você é obrigada? Não, mas é uma opção que você tem, tá bom? Então você pode bater o pé para fazer com que ele compre o produto na concorrência, dê seus pulos e ache aí no estoque ou compre em terceiros para fazer valer o que ele anunciou. Você pode aceitar uma prestação equivalente, talvez até negociando algum acréscimo, algum benefício, tá? Ou você pode não querer ter continuidade nessa relação e exigir o quê? A rescisão, eventualmente, do contrato com as perdas e danos. Essa parte do inciso 3, da rescisão do contrato, ela acontece muito em internet, tá? Por quê? O fornecedor ele diz que vai te entregar um produto em X dias. Se esse produto não chega dentro do prazo, isso já configura descumprimento de oferta. E aí você não precisa mais aguardar pelo produto. Ainda que você não tenha recebido o produto, a gente vai falar daqui a pouco da questão do direito de arrependimento, mas vocês então poderiam aqui, independentemente, já pedir a desistência da contratação, tá? Porque houve descumprimento das condições, das cláusulas contratuais, né? A gente não pode não considerar isso tão a fundo, mas observem, preço, prazo de entrega, tudo isso são condições afetas ao negócio, condições do negócio. E o descumprimento dele significa descumprimento da publicidade. Tudo bem, pessoal? Ainda sobre publicidade, eu preciso ver com vocês a distinção das chamadas publicidades ilícitas. A distinção é muito simples, mas esse assunto é muito recorrente em prova, então a gente precisa abordar, tá bom? Publicidade ilícita é aquela que é feita sem o dever de transparência, sem o dever de correção da informação publicitária, ok? Quais são as publicidades ilícitas? Isso a gente verifica no artigo 37 do CDC. O parágrafo 1º trata da publicidade enganosa e o parágrafo 2º da publicidade abusiva. O que seria um, o que seria outro? Vamos para a lousa. Publicidade enganosa, como o nome diz, é uma publicidade falsa. Uma publicidade que seja total ou parcialmente falsa, ela é enganosa. Tá? Que traga dados, né, que não correspondam à realidade. Teve um tempo lá em Minas Gerais, uma empresa foi autuada porque ela vendia água mineral diet. Já ouviram água mineral diet? Então, como não existe essa propriedade físico-química, né, de transformar água em diet, então é falso. Você não está entregando nenhum benefício para esse consumidor adicional e você está cobrando mais caro, né? Então seria falso, tá? Uma publicidade falsa. Mas ainda que eu dê todas as informações ao consumidor, se eu der as informações ao consumidor de maneira a ludibriar sua compreensão correta sobre a realidade, eu estarei cometendo um fato aí, um conteúdo capaz de lhe induzir a erro. Tá bom? Se eu induzo o consumidor a erro, significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou maculando os requisitos da relação de consumo, certo? Eu lembro de certa vez, eu uso isso no meu material das aulas aqui da ProAB, um supermercado que ele coloca lá o preço do produto, certo? E tem aquela taginha pequena, né? Neste caso, o litro do produto sai por tantos reais. Resultado, era um amaciante e eles não colocaram o preço do litro pequenininho. Eles colocaram o preço grande do litro e o preço final do produto pequenininho. Então, assim, um produto amaciante que custaria, sei lá, 15 reais, 16 reais,
tá? Constava lá a informação, né? Amaciante, R$4. Ele colocou lá o preço final com letras pequenininhas, custa 16, e o preço lá do litro custava R$4. Quer dizer, as informações estão lá, estão prestadas, só que da forma como as informações foram prestadas, fere a boa-fé objetiva, fere a maneira com que o consumidor está acostumado a captar a informação, tá bom? Então isso significa induzi-lo ao erro, isso é vedado. Vamos voltar aqui para a lousa. Olha, publicidade enganosa, ela pode ser praticada tanto por ação como por omissão. Você pode dar a informação equivocada ou dar uma de João sem braço, se omitir e fazer com que o sujeito tenha uma falsa apreciação da realidade. Tá bom? Publicidade enganosa tem um caráter objetivo. Por quê? Porque o que é falso, gente, pode ser determinado. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Já a publicidade abusiva, ela é diferente da enganosa. A publicidade abusiva, ela diz respeito a elementos ideológicos, a elementos sociais. O código não me dá um conceito objetivo do que é publicidade abusiva. Tá certo? O código vai me dizer lá no artigo 37, parágrafo 2º, que são abusivas, dentre outras, a publicidade, que explora a capacidade de julgamento da criança, de deficiência de julgamento da criança, que fira valores ambientais, que leve o consumidor a se comportar de forma prejudicial, que